bem-vindos ao Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre inteligência artificial com Marjorie da Costa Abreu. Bem-vinda, Marjorie, você é professora de inteligência artificial aqui na UFRN, não é isso? Isso. E primeiro, acho que para a gente entender, né, tudo isso, começar sobre o que é inteligência e por que inteligência artificial, como é que é isso? Bem, obrigado pelo convite, né? É interessante a gente falar sobre a definição inicialmente, porque não existe um consenso na área do que é inteligência artificial, certo? De uma maneira bem simples, na explicação bem simples, a gente pode dizer que inteligência artificial, que a gente chama, é qualquer sistema computacional que, dado um conjunto de dados, uma entrada, pode ser um sensor, ela consegue aprender, tomar decisões ou, de alguma maneira, fazer alguma coisa sem que um humano interaja com ela, certo? Então, você tem algumas variações nas definições, mas basicamente é isso. E aí, não existe esse consenso exatamente pela sua primeira pergunta, o que é inteligência, né? Como não existe um consenso do que é inteligência, dificilmente a gente vai chegar, eu acredito, nesse consenso do que é inteligência artificial. Mas, basicamente, alguma coisa está tomando decisão sem a gente interagir com ela, então é considerado uma inteligência. Sozinha, aprendendo né? Sozinha, tomando decisão, dado um conjunto de dados, considerado uma inteligência artificial. Por exemplo, que exemplos a gente teria, né, de inteligência artificial? Tem os caixas automáticos do supermercado agora, que a gente faz as compras direto com eles, isso seria considerado uma inteligência artificial ou atendente de telemarketing eletrônica? É uma inteligência artificial? Não, isso daí são sistemas computacionais que estão seguindo um conjunto de regras possíveis, um caminho, um fluxograma, um caminho de várias tomadas de várias coisas que não são tomadas de decisão. A gente não considera tomada de decisão. Está pronto, né? São caminhos que ela cumpre e pronto. Exatamente. Se você fizer uma coisa que não está programado, ela não vai saber resolver, entendeu? Então, já é interessante você citar os call centers, né, os atendentes automáticos, que se você chegar numa opção que não existe, ou ele direciona você para uma pessoa, ou ele encerra a ligação. Você não tem uma opção. Ou repete tudo de novo. Então, isso não é considerado uma inteligência artificial. Se a gente pensar hoje no mundo, o que é muito óbvio que tem inteligência artificial? Um piloto automático de um avião, por exemplo. Então, o piloto hoje, basicamente, ele controla o avião, o piloto humano, na decolagem e no pouso. Normalmente, quando não existe nenhuma intercorrência, o voo em si, quando já está estável, ele é pilotado por um piloto automático. E aí esse piloto automático está tomando decisões, obviamente que o piloto humano está vendo ali o que é que ele está fazendo, né? Mas ele está tomando decisão de desviar de nuvem, de ver o que é que está acontecendo ali, né? De seguir a rota que foi planejada. Então, isso é uma inteligência artificial. Tudo isso ele faz baseado nos sensores que ele tem. Então, agora você falou de aprendizado, né? Isso. Então, como é que acontece esse aprendizado no caso, talvez, do avião, né? Tá, então o aprendizado é uma coisa também que tem discordância na definição. Na maneira, mais uma vez, mais simples, o aprendizado na inteligência artificial, ele acontece baseado em modelos matemáticos. Então, a gente tem várias técnicas, vários algoritmos que são modelos matemáticos e eles são criados baseados em dados. Então, por exemplo, um piloto automático, ele é programado, baseado em várias outras experiências de aviação que são fornecidas para ele. Então, ele aprende baseado em experiência. E aí você tem vários tipos diferentes de aprendizado, que aí a gente tem uma área dentro da inteligência artificial chamada aprendizado de máquina. E aí você tem um aprendizado que a gente chama de supervisionado, ou seja, eu sei o que é que eu estou aprendendo, e você tem um aprendizado não supervisionado, ou seja, eu tenho um conjunto de dados e aí eu vou tentar extrair conhecimento através daquele conjunto de dados, certo? Por exemplo, há um tempo atrás eu me deparei com uma coisa que chamava Cleverbot na internet, que era supostamente, não tenho certeza, né, porque uma inteligência artificial que você podia conversar com ela e ela ia aprendendo assuntos e eventualmente, eu acho que depois de um tempo, eu vi que ela tinha aprendido até a falar português. Mas eu acho que não sei se está mais ativo hoje, né? Agora, é muito intrigante, na verdade, as coisas que a inteligência artificial disse para mim. A primeira coisa que eu fiz foi fazer perguntas, né? O que vai ser da humanidade e tal.
Que tipo de crédito eu posso dar, por exemplo, a uma inteligência artificial que conversa comigo? Né? Eu acho que a que você está falando, ela não conversa pessoalmente, é uma inteligência artificial que está digitando, né? Você digita... Eu digito e ela me dá uma resposta. Isso. Uma coisa que eu notei é que ela não considera uma coisa que eu falei muito antes. Isso, exatamente. Né? Então, talvez ela se baseia na sua resposta anterior e talvez nas duas anteriores, mas não na primeira, né? Ela tem essa característica. Então, esses bots... Primeiro, vamos explicar o que é um bot, né? Um bot, quando você ouve essa palavra, é basicamente um robô. Bot vem de robot, que é a palavra em inglês, né? Inclusive, ela estava quase me convencendo de que eu era o robô. Olha aí. Porque as pessoas ficavam talvez dizendo a ela que eu era. Exatamente. Né? Então ela tentou fazer essa mesma ação, né, com você. Então um bot, que é um robô, ele é um algoritmo que foi treinado para fazer alguma coisa. Então esse bot que estava conversando com você foi um robô que foi treinado para conversar com pessoas. Então como é que ele é treinado? Ele tem algumas características. Então ele vai ser capaz de fazer processamento de linguagem natural, que é outra área da inteligência artificial, que ele vai basicamente ler o texto, que aí ler um texto digitado e não escrito, né? E ele conhece a língua que você estava falando, provavelmente você estava falando em português com ele, então não, ele estava falando inglês. Mas aí depois eu tentei falar em português e ele aprende, né? Então ele sabe inglês, porque você aprender a falar inglês é uma coisa mecânica, né? Você não precisa ter muita coisa para você falar o mínimo de inglês, então ele foi treinado para falar inglês, para entender inglês e responder algumas perguntas básicas. E aí esse bot, provavelmente ele estava usando o que a gente chama de aprendizado online, que é aprendizado na medida que você vai recebendo estímulo. Então você perguntava uma coisa, ele respondia outra, então ele foi treinado para fazer essas partes iniciais de responder. Então ele saberia dizer, sei lá, o nome dele, ou saberia perguntar coisas básicas, tipo sua idade, qual é a sua profissão, esse tipo de coisa. E aí, baseado nas suas respostas, ele vai aprendendo o que você tem, vai consultando a memória que ele tem do jeito que ele foi treinado e não necessariamente na memória das coisas que você respondeu, e aí ele vai formulando perguntas. E aí ele aprende. Tem até um caso interessante de alguns sistemas que todo mundo usa, por exemplo, tem um caso do Twitter que eles criaram um bot, uma conta de Twitter que era um bot, e aí depois de um dia, essa conta de Twitter, baseada na interação dela com outras pessoas, ele se tornou homofóbico, racista, porque ele estava aprendendo esse tipo de comportamento com os usuários que estavam interagindo com ele. Então esse tipo de robô, ele tem esse tipo de característica. As redes sociais, na verdade, elas parecem ter um mecanismo inteligente de propaganda, né? Que isso tem alguma coisa a ver com a inteligência artificial? Como é que isso está relacionado? Das grandes áreas que a gente tem aplicação hoje real, que está aí para todo mundo, é a área de propaganda, certo? Então, o uso de inteligência artificial para aprender o comportamento do consumidor, as grandes empresas estão investindo massivamente. Então, o exemplo que você falou, né, das redes sociais é muito óbvio. Então, você às vezes, não sei se já aconteceu com você, de você estar no computador, você tem várias abas lá no seu navegador, uma delas está o Facebook aberto, aí você está pesquisando, sei lá, geladeira. Você pesquisa em outra aba, geladeira, no Google. E aí, quando você volta para o Facebook está fazendo propaganda para você de geladeira, porque ele analisa o seu comportamento na internet e ele tem acesso a isso, porque você está logado no Facebook e aí, na hora que você loga nele, ele já está tendo acesso ao que a gente chama de cookies. Mesmo sem estar logado, né? Porque eu fecho a aba do Facebook, mas tem aquela coisa de manter-me conectado, então mesmo navegando e outras coisas, quando você volta para lá... Porque você fechou a aba, mas a conexão está aberta, entendeu? Então isso daí é muito usado. Então essas técnicas, e aí a gente nunca vai saber porque essas empresas, elas não cobram a gente dinheiro, mas eles estão usando os nossos dados para treinar todas essas técnicas de aprendizado para fazer essa propaganda direcionada mesmo. Algumas até declaram, né, nas políticas de privacidade, nós vamos usar informações para oferecer serviços. Você já leu aqueles os termos de... É cansativo, de vez em quando eu leio um pedaço de algum, né? Porque é muito importante a gente entender o que é que a gente está assinando, né? O que é que a gente está concordando. Então isso é bem perigoso. A gente está dando dado que a gente tem, que como
como eu falei no início, a inteligência artificial ela não existiria sem o dado. Então, o dado é o que vai fazer a inteligência aprender. Ela não aprende se não tiver dado. Então, ela só aprende o seu comportamento se você se comportar para ela. Aqueles questionários, eu acho que até engraçadinhos que a pessoa faz, né? Responda aqui algumas perguntas e a gente vai dizer quem você é. Na verdade, a gente está oferecendo dados. Exatamente. Né? Isso, tem muito desse tipo. Por exemplo, qual personagem de Game of Thrones você seria? Aí você responde um conjunto de perguntas e aí ali ele está realmente mapeando o seu perfil para vender esses dados para as empresas de comércio, né, venderem produtos para você. E eles são extremamente eficientes nisso, né? Os modelos matemáticos que conseguem modelar o comportamento humano, eles modelam muito bem, principalmente porque eles são direcionados não só para capturar, né, e oferecer um espelho do que a pessoa quer, mas eu acho que talvez até para influenciar também, né? Uma pessoa que essa pessoa não gosta de cerveja, mas que tipo de sequência vai fazer a inteligência artificial vai treinar o consumidor, então? Pode acontecer, eu não vejo tanto ela treinando, porque é muito mais fácil eu vender cerveja para quem gosta de cerveja, né? É mais trabalhoso e mais caro, mais custoso para as grandes empresas investirem em métodos que vão influenciar nesse sentido de consumir, né? O que eles tentam fazer é exatamente, eu sei que eu tenho 10 consumidores, 9 deles eles gostam de chocolate e gostam de doce de leite, mas eu tenho um que nunca consumiu nada, gosta de chocolate, mas nunca consumiu nada de doce de leite, então eu vou tentar vender o doce de leite para ele por similaridade, entendeu? Eles fazem muito isso. Não conheço tanto a abordagem deles tentarem influenciar nesse sentido. Em outros sentidos, não, né? De propaganda enganosa, esse tipo de coisa, aí você também tem uma atuação de métodos computacionais inteligentes para fazer isso. Mas na questão de consumismo, é mais fácil eu vender por similaridade, como eu falei. Certo. E tem uma coisa interessante, talvez, para se conversar sobre isso, que são a superinteligência artificial, não é isso? Uma inteligência que superaria a inteligência humana em todos os aspectos possíveis e tomaria lugares, não só tomaria o emprego das pessoas em atividades mais simples, como também no alto escalão das empresas. Existe a possibilidade disso acontecer tão cedo? Como é que é essa superinteligência? A superinteligência, como você definiu aí, seria a gente viver dentro da Matrix, né? Do filme Matrix. Então, seria uma inteligência que realmente seria equivalente ao homem. Eu, particularmente, não acredito que no futuro próximo, nem no futuro médio, a gente vai ter esse tipo de inteligência, porque a gente não tem potência computacional. Como é que as inteligências artificiais funcionam hoje? Elas são feitas para resolver problemas específicos. Então, eu tenho um robô que joga xadrez muito bem, ele vai ganhar de qualquer humano. Desde 1997? Desde 97. Então, eu tenho um robô que vai fazer a cirurgia da maneira mais precisa possível. Melhor do que qualquer médico, sim. Mas eu não vou ter um robô que vai jogar xadrez e vai fazer a cirurgia, que vai jogar futebol e que vai fazer tudo, certo? E vai ter um plano para dominar o mundo. E vai ter um plano para dominar o mundo. Então, isso para um futuro próximo, e eu diria que até médio prazo, a gente não tem. Não sei como é que vai ser o futuro, porque a gente tem o computador quântico, tem outras coisas aí, o avanço do hardware, da parte física, computacional, isso daí pode mudar. Mas hoje, a situação que a gente tem inteligências artificiais específicas muito boas. O escopo delas é isolado o suficiente para que elas não representem uma ameaça. Uma ameaça direta para a humanidade. Mas aí você falou em coisas interessantes. Por exemplo, os empregos, né? Qual seria o impacto da inteligência artificial para os empregos? Então, empregos que são facilmente mecanizáveis, ou seja, eu tenho como fazer facilmente uma lista de passos que vai substituir aquela pessoa, eu consigo criar uma inteligência artificial para substituir aquele emprego. Um exemplo que você deu que não é uma inteligência artificial, mas já é um impacto, é o atendente de supermercado. Ou, não sei se você lembra, há relativamente pouco tempo atrás, a gente ia no banco, precisava de dinheiro, a gente tinha que ir no caixa falar com uma pessoa. E hoje é muito comum a gente tirar dinheiro no caixa eletrônico sem falar com ninguém. Então, isso daí, essas não são inteligências artificiais, porque elas não estão tomando decisão, mas são mecanismos computacionais que estão substituindo o emprego de algumas pessoas. Mas tem os carros também, né? Por exemplo, o Uber
Inteligência artificial, né? O Uber, o carro que se dirige, né, sem motorista, o Uber está testando, tem o Tesla também, a empresa Tesla que tem alguns carros, eles substituiriam os motoristas. Existem teses, inclusive, que acreditam que se a gente tivesse somente carros que fossem sem motorista, a gente acabaria com os acidentes, porque os carros, as inteligências artificiais que dirigem os carros, elas não cometem infrações de trânsito. Não tem motivações. Não tem motivações, pressa, nem bebem, nem ficam com raiva. Mas, por exemplo, aquele dilema moral né, tem uma senhorinha, né, e um grupo de jovens para ser atropelado e o carro precisa escolher quem vai atropelar. E inteligência artificial, como é que eu lidaria com isso? Isso, né? É um problema em aberto, mas aí eu faço a pergunta para você. E se fosse um motorista humano, né? Ele teria o mesmo dilema moral. Então, essa parte do dilema moral, ela vai existir independente da inteligência. Talvez a inteligência artificial parasse. Uma outra questão que concerne essa coisa da inteligência artificial, que está muito evidente nesse momento, é a questão do fake news, dos bots que espalham notícias e que influenciam eleições, né, como foi declarado nos Estados Unidos e como parece ter acontecido aqui no Brasil. Que comentários você acha que seria interessante fazer sobre isso? Os bots, né, que são os robôs, que eles são programados para fazer coisas específicas, eles realmente têm muita... se você tiver dinheiro para investir numa quantidade significativa, eles vão influenciar muito no que você quer fazer. É muito preocupante, eu acho, o uso da inteligência artificial nesse sentido. Infelizmente, a gente não tem como escolher, né? Se tudo no mundo fosse apenas usado para o bem, a gente não teria problemas, né? Mas, infelizmente, a gente tem. Então, desde não só bots para fake news, mas, tipo, robô que é usado para ações militares, né? Que estão ali, já tem drones que são... Drone incendiário, né? Incendiário, tem drones, tem aviões que são, tem somente piloto e para soltar bomba, na parte de guerra, né? Então, assim, esse tipo de coisa é muito preocupante. Em relação especificamente às fake news, eu estava lendo uma reportagem que vários bots foram cancelados do Twitter, né? A gente tem mais bots no Twitter do que eu acho que em qualquer outra rede social. Uhum. E aí eles foram identificados como estavam divulgando, né, coisas falsas, que é as fake news, e aí eles foram cortados, essas contas foram canceladas no Twitter. E aí, assim, como a gente resolve isso, né? Não tem uma solução simples. As plataformas, elas têm que ter alguma maneira de identificar quando a conta não é verdadeira. Isso não é difícil, certo? Eu não sei se é do interesse do Twitter, por exemplo, identificar que eu tenho um robô ali que foi criado hoje, já tem 1 milhão de seguidores e já está publicando uma notícia a cada minuto. Que isso não é um comportamento de uma pessoa, de um ser humano, né? Uhum. Eles têm como identificar isso, inclusive usando a inteligência artificial. Mas eles não estão fazendo na velocidade suficiente para evitar o impacto. Uhum. E aí, assim, eu acho que a única maneira da gente combater isso no âmbito social é dar conhecimento às pessoas, né? Dizer que existe isso. Que é interessante que elas verifiquem as informações que estão sendo divulgadas, que verifiquem as contas que estão divulgando as informações, porque só com informação, verificando se aquele negócio realmente é verdade, que eu estou recebendo, que eu vou identificar se é falso, né? E se é um robô, e aí eu posso denunciar, eu posso não compartilhar aquela informação. Então, a única maneira de resolver a questão das adotar fake news, nível um pouco mais intenso de ceticismo em relação às informações. Exatamente. É instruir a população que nem tudo é verdade, né? E que a gente precisa ser mais crítico quando a gente está consumindo informação. Eu acho até que a internet é uma coisa maravilhosa, mas ela pode ser muito preocupante, porque hoje tanto as pessoas, os grandes pensadores estão aí na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, pertinho da gente, a gente tem como interagir com eles, mas também com as pessoas, as piores personalidades, as pessoas que têm os pensamentos mais absurdos também estão. E aí essa porta que elas estão recebendo, essa voz, né, que elas estão conseguindo ter, ela aparentemente atinge mais pessoas, né? Então, se eu tenho uma notícia de que eu estou
desenvolvendo a cura do câncer, ela vai ter menos impacto do que se eu estou divulgando, sei lá, uma notícia falsa que não faz o menor sentido, mas que as pessoas estão divulgando e que estão compartilhando, porque elas acham mais interessante, né? Então, eu acho que só com educação é que a gente vai resolver a questão das fake news. Então, uma outra questão que concerne essa coisa da inteligência artificial, essa possibilidade, na verdade, da incorporação da inteligência artificial para o melhoramento do indivíduo pessoal, né? Uma coisa meio ciborgue, tem até um tom futurista, mas, assim, será que funciona? Como é que... eu acho bem interessante essa pegada também, né? Eu acho que é uma coisa que os pesquisadores... Em vez de tomar o emprego do indivíduo, eu dou ao indivíduo novas condições de realizar outras tarefas. Tipo, uma pessoa que, por exemplo, é cega, se eu tiver um microchip que eu consiga colocar no olho dele e que vai conseguir dar aquele sentido para ele de volta, e que isso use algum tipo de técnica de inteligência artificial, isso seria muito interessante, né? Eu acho que isso sim é uma coisa que tem pesquisa, tem uma área que é chamada de neurotrófica, engenharia neurotrófica, computação neurotrófica, que é exatamente pensar em estruturas, em circuitos, em coisas bem pequenas que podem ser usadas no ser humano para suprir alguma necessidade, ou talvez, por exemplo, um diabético, se ele puder ter um chip que vai liberando insulina ou que vai estimular o fígado dele de uma maneira diferente, que talvez ajude a produzir mais insulina. Então, a gente tem várias pesquisas hoje. Mas parecido com a coisa do avião, né? Você tem um sensor que detecta as informações, mas ele não automaticamente simplesmente libera. Ele toma uma decisão para o benefício do usuário, né? Isso. E, além disso, a gente tem a inteligência artificial usada para a melhoria da vida como um todo do humano. Então, pessoas com depressão, elas podem ter robôs que vão estar ali, que podem fazer um papel inicial da pessoa que vai ouvir ela, que tem como identificar se a pessoa está mais triste ou mais feliz, para dar um sinal para alguém, um terceiro que vá lá verificar se a pessoa está bem. Idosos, que hoje a gente tem uma população de idosos que está crescendo, né? Idosos que têm mais autonomias, que querem morar sozinhos, eles podem ter alguma estrutura que conviva ali com eles, que dê sinais ou que verifiquem alguma coisa diariamente, que dê mais autonomia para essa pessoa que não precise. Uma casa que tem uma inteligência artificial, né? Que facilite a vida de uma pessoa que tem alguma dificuldade. Então, isso tudo pode ser usado para a melhoria da qualidade de vida dos humanos de uma forma geral. Então, isso também tem muita pesquisa voltada nessa área. É uma área muito interessante da inteligência artificial, né? Então, esse foi o Café Filosófico. A gente conversou com Marjorie da Costa Abreu sobre inteligência artificial. O Café Filosófico ele é um projeto de extensão vinculado ao Grupo de Estudos de Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU, né, e com a Rádio Universitária. Quem quiser acompanhar, a gente tem o Facebook, né, Café Filosófico, UFRN no Facebook, e no YouTube você pode conferir os nossos programas anteriores no canal Café Filosófico TVU. E é isso aí, até a próxima.